Olá, bem-vindos ao dia 2 de 52 do Mar de Pérolas por Diane Amanda, criadora do Método Mar. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do audiolivro A Verdadeira Força da Mulher, de Carol Marçal. O nosso objetivo aqui é, desvendar aquelas chaves para uma identidade realmente fortalecida e uma vida com mais propósito. Bom, para guiar nossa conversa, a gente vai seguir 4 movimentos, sabe? Um se constrói sobre o outro. A gente começa na fonte da força, passa pelo mundo interior, depois pela expressão no mundo e termina na vida virtuosa. É uma jornada que nos leva da essência até a ação. Então vamos lá. Primeiro movimento, a fonte da força. A gente vai começar explorando de onde vem essa força de verdade, sabe? Aquela que dura. É pra gente ir além daquelas definições mais rasas que a gente ouve por aí. E a primeira grande pergunta que a obra coloca é essa, né? Onde que mora a verdadeira força de uma mulher? Será que está no status, na voz, nas conquistas? A ideia aqui é nos fazer repensar aquelas respostas prontas. A proposta é que a força de verdade não é aquela que a gente exibe, mas aquela que nos sustenta por dentro. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, tem a visão cultural, né? Aquela que diz que força é status, aparência, sucesso material, uma voz que se impõe. Mas do outro lado, a visão que o livro traz é totalmente diferente. A força estaria na essência, numa identidade que vem do Criador. É sobre o conteúdo e não o vaso, entende? Não é sobre o que vem de fora, mas o que já existe dentro. E essa frase resume tudo de uma forma, nossa, brilhante. Sua identidade não é definida pelos altos e baixos da vida, mas pelo que Cristo afirma sobre você. Isso quer dizer que a nossa força está ancorada numa verdade firme, uma rocha, e não nas circunstâncias que, convenhamos, mudam o tempo todo como o vento. Ok, com essa base bem firme, a gente pode seguir para o segundo movimento, o mundo interior. Agora, o foco é em como essa força é construída por dentro. É um trabalho, sabe, de cultivar a mente e o coração, de gerenciar pensamentos e emoções. A autora traz um conceito muito poderoso, que é a ideia de 2 DNAs. De um lado, o que ela chama de DNA humano, que traz instabilidade emocional, aquela sensação de fracasso, a tendência a acreditar em mentiras sobre si mesma. Do outro, o DNA celestial, que é sobre declarar a verdade, escolher os pensamentos e viver a partir de uma identidade divina. A grande sacada é que existe uma escolha. É possível decidir por qual DNA viver, e isso coloca o controle da narrativa interna nas próprias mãos. E para cultivar esse mundo interior, o primeiro passo é um verdadeiro detox emocional. É preciso identificar e, eliminar algumas toxinas que simplesmente drenam a nossa força. Coisas como amargura, fofoca, preguiça, vitimismo, pensamentos negativos, desculpas, são hábitos e sentimentos que nos prendem num ciclo que não leva a lugar nenhum. Mas não é só tirar o que é ruim, é também construir o que é bom. E aqui entram 4 passos para a gente treinar a mente. Primeiro, calcular o impacto futuro das nossas ações de hoje. Segundo, acreditar de verdade que é possível superar os desafios. Terceiro, aceitar que errar faz parte, não é o fim do mundo. E quarto, e muito importante, preservar-se, reconhecendo as fraquezas e criando limites. É um processo ativo, sabe? É sobre se preparar para os desafios antes mesmo deles chegarem. Certo! Com essa base interna já mais sólida, a gente chega no nosso terceiro movimento, a expressão no mundo. É aqui que a gente vai ver como essa força de dentro se manifesta fora, nas ações, nos relacionamentos, no dia a dia. E quando a gente fala de trabalho, a autora mostra 3 abordagens bem diferentes. Tem a multitarefas, que é ansiosa, começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Tem a procrastinadora, que vive deixando para depois, paralisada pelo medo, pela preguiça. E tem a trabalhadora. Essa é ágil, eficiente, encontra a alegria em concluir as tarefas e faz parte da solução. Segundo o livro, esse é o modelo da mulher virtuosa, aquela que não só faz, mas encontra significado e alegria no que faz. Aqui tem uma metáfora que eu acho linda, a do navio mercante. Pensa num navio que busca recursos e provisões bem de longe. A mulher de força verdadeira é assim. Ela não fica dando desculpa pelo que falta. Ela vai atrás, ela busca, ela cria os recursos de que precisa, não importa o quão longe eles pareçam estar. E nos relacionamentos? Principalmente no casamento, essa força se traduz numa atitude de apoio constante. Como diz a citação, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É sobre construir,
sobre reforçar o que é positivo. E isso cria uma base de confiança que é inabalável. E uma dica prática e muito poderosa para isso é a diferença entre presumir e dialogar. Presumir que se sabe o que o outro está pensando é um caminho direto para o conflito. Agora, dialogar, fazer perguntas para entender de verdade, isso sim promove crescimento, compreensão. Perguntar, em vez de adivinhar, é um ato de maturidade, de respeito. E assim a gente chega ao nosso último movimento, o quarto. A vida virtuosa. É o ápice dessa jornada toda. É aqui que a gente vai entender o que significa viver essa vida e qual é a recompensa final disso tudo. Então, o que é ser uma mulher virtuosa? O livro define como uma mulher de valor raro, precioso, como um rubi. E essa raridade não vem de ser perfeita, ninguém é. Vem de buscar e aplicar a sabedoria de forma ativa, consistente. É escolher a sabedoria no lugar da tolice, a ação no lugar da preguiça. E o resultado disso é ilustrado por outra metáfora incrível, a da tempestade. Jesus conseguiu descansar no barco, no meio da tempestade, porque ele tinha a certeza absoluta do destino. Ter essa força interior nos dá isso, a capacidade de encontrar descanso, mesmo quando o mundo ao redor está um caos, porque a gente confia que vai chegar do outro lado. E essa confiança, essa certeza, não é um sentimento vago. A autora aponta que ela se baseia em mais de 8.000 promessas que são descritas nas Escrituras como irrevogáveis, ou seja, é uma confiança que não depende do nosso humor ou das circunstâncias, mas que está firmada em algo muito maior. E para fechar, a jornada toda nos leva a essa reflexão final que é muito poderosa. Quem se é determina o que se faz e não o contrário. A verdadeira força começa com uma decisão, a decisão de acreditar e viver a partir da nossa essência mais profunda. E isso nos deixa com uma pergunta, né? Que verdade sobre si mesma será escolhida para ser vivida hoje?